Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Quero, nesse momento, desejar aos irmãos um feliz ano novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essas foram as palavras que o nosso Deus Todo-Poderoso falou a Moisés para que Arão, seu irmão, o sumo sacerdote, dissesse para abençoar os filhos de Israel. Vimos isso em Números, no capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26. Esta bênção era dada para o povo, que voltava para casa, sabendo que o Senhor Todo-Poderoso estava sobre eles, que o Senhor já os havia abençoado. Já no Novo Testamento, a bênção apostólica é essa: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vimos isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 13. Estas não são apenas repetições de palavras, mas um ato cerimonial. Na bênção sacerdotal de Arão, as características da Trindade estão ocultas, mas nos foi dado pleno entendimento no Novo Testamento, pois a bênção apostólica, a Trindade está bem identificada. Quando essas palavras são ditas, o nome da Trindade está sendo colocado sobre a Igreja de Cristo, e é no nome dela, da Trindade, que a bênção está sendo dada. A graça, o favor de Jesus estão sendo colocadas à disposição de todos aqueles que estão debaixo da imposição de mãos. A misericórdia e o amor do Pai, que trata-se da interligação da misericórdia do Senhor com o amor do Pai, essa misericórdia do Pai era uma necessidade, porque o destino do pecador era a morte, era o afastamento eterno de Deus na nossa vida. Assim, a misericórdia se consolida em Cristo, que foi dado pelo Pai em amor para a salvação do homem. Assim, a misericórdia está sendo dada a nós. E, por fim, a paz, a comunhão do Espírito Santo. Nos é apresentado o Espírito Santo, ministrador da paz, que consolida na comunhão. Entre a Igreja e Deus, Ele é quem leva as nossas orações, quem traz as revelações do Pai para a Igreja, que é o corpo de Cristo. É Ele que intercede por nós. Da mesma forma, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não somos capazes, não sabemos como haveremos de pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O vínculo que nos une é a paz, e é o da comunhão concedida pelo Espírito Santo. Ela nos faz um só povo, uma só fé. Por ela nós temos um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, e por todos nós e em nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. Contudo, irmãos, eu desejo a vocês que todas as bênçãos disponibilizadas pela Trindade seja concedida e seja alcançada por vocês durante cada dia deste ano que se iniciou. Nesse mês de janeiro, eu estarei interrompendo as aulas de Hebreus, pois estarei em viagem visitando os meus pais em Minas Gerais e logo em seguida estarei mudando de apartamento e ficarei impossibilitada de gravar as aulas. Mas não deixarei os irmãos sem estudo. Estarei disponibilizando semanalmente, somente neste mês de janeiro, um estudo da primeira carta de João, que foi ministrado na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Central de Brasília, onde eu congrego, a fim de que vocês continuem edificando as suas vidas com o estudo da Palavra de Deus. Serão 4 aulas apenas. Espero que os irmãos compreendam a minha necessidade e que sejam edificados e fortalecidos com o estudo da primeira carta de João. Obrigada pela audiência e pela participação dos irmãos. Peço que continuem orando por esta obra, divulguem o nosso canal para que vidas possam ser vivificadas e fortalecidas com o estudo da Palavra de Deus. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus e em fevereiro retornaremos, se assim Deus permitir, com os estudos da carta aos Hebreus. Até lá, queridos. Um beijo no coração.
Graça e paz, queridos, bom dia. Mais um domingo reunidos para estudarmos a Palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Vamos hoje no estudo dar continuidade à primeira carta de João. Nós vamos falar hoje sobre as características do verdadeiro cristão. Nós já falamos sobre a forma de nós fortalecermos a nossa fé na salvação que o Senhor nos deu. Falamos também já a respeito da natureza de Deus refletida nas nossas vidas. E hoje o assunto é a característica do verdadeiro cristão que está contida na primeira carta de João. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração, vamos pedir a graça do Senhor nesse estudo para fortalecer a nossa fé. Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos na Tua presença mais uma vez o nosso coração, suplicando o Senhor que venha nos ajudar nesse estudo, a examinar a nós mesmos, a edificar a nossa fé. Encha-nos, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, a fim de que possamos ser transformados e glorificar o Teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. É muito assunto e eu tenho que mostrar muitas coisas, muitos versículos, mas nós vamos dar as primeiras considerações. Bom, sendo novo convertido ou não, todo cristão verdadeiro precisa crescer no conhecimento do Senhor, a fim de desenvolver as características do verdadeiro cristianismo. Amados, nós vamos procurar aqui dar os parâmetros que João escreveu na carta para nós examinarmos a nossa vida e melhorar, porque a gente sempre tem como melhorar, tá certo? Porque a gente precisa crescer no conhecimento do Senhor para viver a graça que Ele tem disponibilizado para nós. Então, o cristão precisa estar longe da falsidade e da imaturidade da vida cristã. Isso é 2 parâmetros que João coloca ao longo da sua carta. Então, nesse estudo, nós aprenderemos 7 características abordadas por João na sua carta, que todo verdadeiro filho de Deus precisa e deve possuir, tá certo? Então, nós vamos começar, vamos estudar esses critérios para identificarmos o cristão, tendo que o primeiro critério, que eu dou o nome de padrão para a imitação, que é a obediência. O segundo critério, que eu coloco como prova da imitação, que é o amor. Esses 2 critérios iniciais que nós vamos abordar é a base do cristianismo, é a base para o crescimento do cristão. Isso todo cristão verdadeiro deve possuir. A obediência através da comunhão com o Senhor, da leitura da palavra de Deus e o amor refletido nas ações de cada cristão. Nós vamos falar sobre isso como João aborda em sua carta, tá? Então, o caráter da nossa conduta é a imitação. Imitação de quem? Imitação do Senhor Jesus. Paulo já afirma isso em Efésios capítulo 5, verso 1, que diz assim: sejamos imitadores de Cristo como filhos amados. João coloca na sua carta que nós somos filhos de Deus. E ele também coloca aqui que devemos imitá-lo. Então vamos ver lá. Vamos começar. Na obediência, na carta de 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6, ele diz o seguinte: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse dele também deve andar assim como ele andou. Então João coloca aqui que quem guarda a sua palavra tem aperfeiçoado o amor de Deus e anda assim como ele andou. Esse é um indicativo que nós devemos imitar o Senhor Jesus através da obediência. Vamos ressaltar que o cristão, o verdadeiro conhecimento de Deus provém da sua revelação contida nas Escrituras Sagradas. Tudo o que contém na Palavra de Deus nos dá os parâmetros para podermos andar e ter o conhecimento do Senhor. Andar na presença do Senhor e ter o conhecimento do Senhor. Então, João coloca que a única maneira que podemos mostrar que conhecemos a Deus, que estamos em comunhão com Cristo, é imitando-o e em obediência.
Então, o cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e que, com isso, exige um comprometimento, que é combinar o esforço nos estudos, a experiência emocional na comunhão e a frutificação na ação moral, que é a prática do amor. O que João sempre vem recorrentemente falando. Nós temos que ter um comprometimento com o Senhor, que eu disse que o comprometimento é diário e contínuo, e esse comprometimento é algo que brota do nosso coração pelo amor que nós sentimos por nosso Deus. Veja bem, muitas pessoas acreditam que o cristão é obrigado a ler a palavra, é obrigado a estudar. Não há uma obrigação para aquele cristão verdadeiro, porque ele tem prazer em estudar a palavra, ele tem prazer em falar a palavra, ele tem prazer na comunhão com o Senhor. Então, o primeiro critério, que é a obediência, que prova que nós somos verdadeiramente filhos, somos verdadeiramente um cristão verdadeiro, é a obediência à palavra do Senhor, que se transforma em ação de amor. Queridos, se nós não obedecemos o tanto que deveríamos, peçamos ao Senhor que Ele nos dá essa graça. Segundo critério, a prova de imitação que eu disse, é o amor. Então vamos lá. Vemos em 1 João, capítulo 2, versos 7 e 9, que ele diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Então, até aqui, João coloca aqui, ele está dando um mandamento antigo do amor, mas esse mandamento também é um mandamento novo. E ele diz que quem está na luz e odeia o seu irmão, ainda está nas trevas até agora. João coloca uma coisa muito interessante. Sempre aquela questão preto e branco. Ou você está na luz, está com o Senhor, ou você está nas trevas, está odiando o irmão, está no mundo. Para ele não tem um meio termo, para ele não há uma questão mediadora nisso. É preto e branco. Então assim que deve ser o cristão. O cristão, ele ou ama ou ele não ama. Não existe essa questão de você ter um amor fingido. Então você não é um verdadeiro cristão, certo? Então ele continua nos versos 10 e 11 dizendo assim: Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Vejam bem, aqui ele fala: quem ama permanece na luz e não há tropeço. Mais uma vez, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Luz e trevas. Ele coloca esse paralelo novamente para dizer: nós temos que ter confiança e certeza que estamos andando na luz. Por isso que nós temos um amor verdadeiro, um amor sacrificial. Então o que ele quis dizer com tudo isso? Andamento antigo é no sentido de que o amor já era conhecido no Antigo Testamento. Nós vemos isso em Levítico, capítulo 19, verso 18. Lá ele diz o seguinte: para que nós não venhamos a praticar vingança e muito menos guardar ira no nosso coração. Porque nós deveríamos amar o irmão como a nós mesmos. Esse já era um ensinamento no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus, esse mandamento se tornou novo. Por quê? Pelo fato que tinha sido elevado o amor a um novo nível que eles não conheciam. Que novo nível é esse? A humanidade não conhecia o amor sacrificial até que vimos ele manifestado no Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi um amor sacrificial manifestado. E isso é um mandamento novo, porque nós não temos que amar de uma forma superficial, e sim de forma sacrificial. Em Jesus, o amor chega a ser algo novo na extensão que ele alcança, porque Jesus busca o pecador, estendeu as fronteiras para toda a humanidade. Naquela época, no Antigo Testamento, os rabinos judeus ortodoxos,
Eles acreditavam que Deus considerava um pecador a ponto de destruí-lo, de exterminá-lo. Não tinha salvação. Então o pecador, ele não tinha como agradar a Deus de forma alguma. Aí veio o Senhor Jesus e quer alcançar a humanidade inteira e principalmente o pecador. Então isso estendeu para que nós víssemos este amor de uma forma diferente. Em Jesus, o amor torna-se novo pela distância a que chega. Nenhuma falta de resposta, nada que os homens façam poderá transformar o amor de Jesus em ódio. Paulo também já dizia, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada nos separará desse amor maravilhoso. Ele não desiste de nós, amados. Por isso que nós temos essa graça maravilhosa de poder amar o nosso irmão dessa forma. É uma questão de desejo. Se você quer amar nessa profundidade, nós temos condição, porque o Senhor Jesus nos deu exemplo para isso. Então as trevas cegam os olhos. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós estamos um pouco distante do Senhor, porque nós vimos que um atributo do Senhor é a luz, né? Quando nós chegamos mais próximos do Senhor, Ele ilumina as nossas vidas e mostra as nossas imperfeições e mostra os nossos relacionamentos. Mas quando a gente está longe, a escuridão, as trevas cega e a gente não vê e nem percebe como nós vemos o nosso irmão. E nós precisamos ter nitidamente como nós devemos tratar o nosso irmão para que a gente possa verdadeiramente ser comprovado e constatado que nós somos aquele cristão que diz a palavra, que diz as Escrituras, aquele que imita o Senhor Jesus. Então, como devemos amar o nosso irmão? A palavra de Deus diz que nós temos que vê-lo com amor, fazer as suas necessidades, os seus interesses, os nossos interesses. Estarmos no mundo para servi-lo e ter comunhão com Ele, e é a verdadeira alegria da nossa vida é essa, ter comunhão com os nossos irmãos. Fazer com que tudo aquilo que a gente queira na nossa vida não seja para nós mesmos, não seja para nossa vanglória, não seja para vaidade. Nós temos que tratar o nosso irmão superior a nós. Esse é um verdadeiro amor, queridos. Se nós não alcançarmos esse padrão, nós temos que ter esse padrão como alvo. E a cada dia, como eu costumo dizer, cada dia, Senhor, faça com que eu seja hoje melhor que eu fui ontem. Porque assim há um crescimento. Mas só há um crescimento se eu estiver na luz do Senhor, para que essas trevas desapareçam e eu possa enxergar como eu trato, como eu lido meu irmão. Então o efeito do amor é o seguinte, nos capacita a andar na luz, cada vez mais na luz. Mas o efeito do ódio leva às trevas, mesmo quando a gente não tem consciência disso, a gente está caminhando para as trevas. Sobretudo que devemos guardar o nosso coração. Nunca esqueçam disso, porque nosso coração tem que estar puro para a gente poder amar. Então a gente tem que ter uma vida perdoadora, porque sempre nós vamos ser magoados e ofendidos, e sempre a gente tem que perdoar. É um princípio, tá? Então vamos continuar. Outro critério, terceiro critério, o mandamento para a nossa conduta. Esse é o nome que eu dei. Veja bem, é o encorajamento. João coloca isso aí, que é o terceiro critério, para a gente saber que nós somos verdadeiramente filhos de Deus e cristão verdadeiro, é o encorajamento. João coloca assim, no capítulo 2, no verso 12 a 14, ele diz: Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Veja bem, ele coloca filhinhos, pais e jovens e diz as promessas que cada um deles tem, tá? Então vamos examinar o que João quer colocar a respeito disso. Essa passagem ela não é
precisamente uma poesia, mas ela é poética e rítmica, certo? Mas mostra de forma admirável o dom de Deus a todos que estão em Cristo Jesus. O que serve de defesa contra o erro e o pecado e também de encorajamento na vida do cristão. Por quê? Porque ele aborda princípios fundamentais para que a gente não desista, para que a gente sempre persevere no crescimento da vida, na busca da santidade. Podemos pensar em classificar em grupos, né, segundo a maturidade cristã, porque ele coloca filhinhos, jovens, pais, né? Filhinhos são aqueles nascidos na fé, né? Os jovens na fé. Os jovens é aqueles que têm um pouquinho mais de crescimento, mas têm muita força, são afoitos muitas das vezes. E os pais não, já têm uma maturidade, já sabem se portar. Mas não é o caso aqui, porque nós vemos que as bênçãos demonstradas em cada grupo pertencem a todos. E quais são essas bênçãos que motivam aquele pequeno na fé, aquele recém-convertido? O que impulsiona ele a crescer? O que impulsiona o jovem a crescer? O que impulsiona o pai a ser forte cada vez mais? O dom do perdão mediante Jesus Cristo, que ele fala lá. Veja bem, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é uma motivação para que a gente saiba, identificamos o pecado, pedimos perdão ao Senhor e certamente receberemos, porque Ele é amor. O dom do crescente conhecimento de Deus. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais Ele se revela para nós e mais nós nos conhecemos. Isso é recíproco. E há um crescimento, há uma comunhão, e isso é uma motivação para que a gente continue buscando a santidade. E o dom da força vitoriosa, porque quanto mais firme e convicto estamos, amados, mais nós vencemos o maligno. Porque Ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal nos atingir. Então, esses dons mencionados por João nessa carta nos dá o encorajamento e mostra que somos capazes sim de buscar a santidade, comunhão e vencer o mundo, vencer as trevas. Então esse é o terceiro critério que eu estou abordando aqui para dizer que é um cristão verdadeiro. Quarto critério, eu digo aqui que é um mandamento também para a nossa conduta, que é a separação do mundo. Em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17, ele diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. João coloca aqui: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Luz e trevas, lembra? Ele sempre faz preto e branco. E ele diz: o mundo passa, bem como os seus desejos, mas a vontade do Pai permanece para sempre. Então vamos fazer umas considerações aqui. Até hoje, o cristão não pode escapar do comprometimento de ser diferente com o mundo. Por que eu falo comprometimento e não falo obrigação? Porque o nosso Senhor não faz nada impondo. É tudo através do amor. Então o comprometimento vem do amor que nós sentimos por Ele. E nós temos que ser diferentes do mundo. Temos que ser semelhante ao nosso Deus. E o nosso Deus é santo. E o nosso Deus é luz. Nele não há trevas, lembra? Então, esse é o nosso comprometimento. Mas o relacionamento do Cristo, nosso relacionamento do cristão, o nosso relacionamento com o sistema do mundo é um grande desafio. Nós temos a opção: amoldar-se ao mundo, rejeitar o mundo, idolatrar ou tentar redimi-la. Olha, veja bem, queridos, a palavra é bem clara na união entre luz e trevas. Paulo também diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar o que é bom, perfeito e agradável a vontade do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos ser renovados no nosso entendimento. E o sistema do mundo, a cultura do mundo,
ela quer entrar dentro da igreja. E nós temos que ser separados deles. Nós temos que nos separar desse sistema, amados. Não dá para moldar, tá? Esse é o comprometimento do cristão. Então, o grande desafio que Jesus e os apóstolos deixaram para nós está no mundo, ser enviado ao mundo, mas não fazer parte do mundo. O inimigo que nós devemos vencer é o mundo. O mundo que está dentro de nós, o mundo que nós temos que passar a limpo e retirar. Mas como que nós vamos conseguir fazer isso? Como que nós vamos separar do mundo? Aproximando-se da luz. Veja bem, queridos, motivos para o apelo de João é que o que há no mundo é os desejos da carne, que inclui os pecados da carne, mas também todas as ambições materiais mundanas e todos os desejos mesquinhos. Tudo que está no mundo se avalia com aquilo que você tem, não aquilo que você é. Então, os desejos dos olhos é crer que a felicidade encontra-se nas coisas que pode comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. A nossa felicidade não está nisso, a nossa felicidade está no Senhor. Então, a soberba da vida é outra coisa que João coloca, que é o indivíduo que faz, que se ostenta, de posses, feitos e proezas que não lhe pertencem, para impressionar e exaltar a si mesmo. Amados, que eu diminua e o Senhor cresça, não é assim? Por quê? Porque nosso propósito não é servir ao mundo. Então João coloca esses princípios para fazer o seguinte: analisa se dentro de você tem esses desejos. Porque aquele que é verdadeiro cristão tem uma separação do mundo brutal, porque deseja se santificar. Essas pessoas se entregam as suas vidas às coisas literalmente passageiras, sem perspectiva de futuro, e nada permanece. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Será que o nosso coração se empolga com as coisas do mundo? É uma coisa que a gente tem que avaliar. Por quê? Porque as coisas do mundo não batem com as coisas do Senhor. Então, busque o propósito de andar em santidade. Amados, o nosso coração tem que ser guardado, nossos princípios de vida têm que ser fortalecidos na palavra do Senhor. A separação do mundo é primordial para um cristão verdadeiro. Então, o que nos resta? Buscar a santidade no propósito de sempre estar nos examinando. Um professor que eu tive, Jorge Noda, do Betel Brasileiro, ele ensinou uma coisa muito interessante que ficou marcada na minha vida. A santidade é como uma escada rolante que vai descendo. E eu buscando subir nela. Ele desce e eu busco subir. Então, a cada dia eu vou vencendo o mundo, a cada dia eu vou vencendo a minha carne e vou subindo o degrau. Mas se esse meu comprometimento na busca da santidade, ela parar, eu volto para o primeiro degrau da escada. Então, a santidade é uma busca contínua, é um engajamento que o cristão deve ter. A separação do mundo é um princípio fundamental para que a gente alcance isso. Se nós olharmos para nós e vermos que precisamos mudar, basta orar, pedir ao Senhor que Ele é gracioso e misericordioso, porque nada nos separa do amor de Deus. Amém? Vamos continuar. O quinto critério é o credo da nossa conduta. Eu dei esse nome por quê? Porque nós temos que ter firmeza na palavra. João coloca no capítulo 3, 18 e 19 assim: filhinhos, essa é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. João aqui coloca: o anticristo vem porque nós estamos na última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Mas, acima de tudo, nós temos a unção que vem dos santos e todos têm conhecimento. Vou continuar. No verso 21 ele diz: não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, nós conhecemos a verdade, a firmeza da palavra. Vejam bem. No verso 24 e 25 ele diz: permaneça em vocês
o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, aquilo que nós ouvimos desde o princípio, se permanecer em nós, nós temos a vida eterna. É isso que João está falando. Aí ele prossegue. No versículo 27 ele diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Olha, vejam bem, nós temos uma unção que nos ensina aquilo que a gente precisa saber. É isso que João está falando. Ele era tão preocupado com essa questão dos falsos profetas, que ele continua no capítulo 4, verso 1 até o verso 6, ele diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui eu vou ressaltar uma coisa. Quando João fala que nós temos que provar os espíritos, e diz que todo espírito que professa, que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus, por quê? Porque naquele período ele estava enfrentando o gnosticismo. Lembra que eu falei para vocês que era uma doutrina que feria princípios fundamentais do cristianismo? O gnosticismo ele tinha a intenção, os gnósticos tinham a intenção de trazer a filosofia grega e a teologia judaica e unir para fazer o cristianismo ser mais aceito pelos intelectuais. Mas existia uma coisa muito difícil, que a filosofia grega tinha um conceito de que a carne era essencialmente pecaminosa, má, e o espírito essencialmente puro. Então não tem como o Senhor Jesus ter as duas naturezas, carnal e divina. Então eles rejeitavam o Senhor Jesus como carne. Deus veio da carne. Por isso que ele está mencionando aqui. Temos que ficar bem cientes disso, porque ele vai continuar descrevendo a esse respeito. Veja bem, no capítulo 4, verso 3 e 6, ele disse: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui João dá mais um embasamento daquilo que eu estou falando. O anticristo, o profeta, o falso profeta, tem o espírito do anticristo. Ele não confessa Jesus como o Senhor vindo da carne. Então, ele diz assim, não se preocupe, porque aquele que está em você é maior que aquele que está no mundo. Então, ele vai dar umas diretrizes, como nós vencemos na firmeza da palavra, como o cristão verdadeiro tem essa firmeza para vencer os falsos, o anticristo. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo, como disse, e a sua doutrina. A presença dos anticristos no mundo são a prova de que a última hora já chegou. É isso que ele colocou. Os anticristos saíram do nosso meio, nunca organicamente foram unidos no corpo. Pertencer à igreja não significa pertencer a Cristo. O que nós temos que ver é a conduta e aquilo que está sendo professado. Então, do fruto nós conhecemos a árvore. Lembre-se disso. Então, João coloca aqui que saiu do nosso meio, mas não era nosso. Por isso que saiu, para mostrar que ele não era nosso. Então, o que o anticristo faz? Ele trabalha na nossa mente. Então, o campo de batalha está na nossa mente. O falso mestre promove uma ideia e usa os meios de comunicação para infiltrar na nossa mente, até que inconscientemente todos ficam doutrinados com ela.
Esse é o propósito dos falsos mestres. Por isso que João estava dizendo para a gente prestar atenção, para eles prestarem atenção, né? No que está sendo dito. Se o Senhor Jesus, se confessar que o Senhor Jesus veio da carne, esse é de Deus. Então veja bem, nós hoje, nós temos que estar bem atentos naquilo que estão falando para nós. Firmeza na palavra, e aí ele fala também da unção que nos foi dado para que a gente possa discernir se é verdadeiro ou se é falso. Ele coloca assim, a natureza da firmeza da nossa conduta de vida cristã está na unção que recebemos, vinda da comunhão com Deus e dos ensinos da palavra, que deve ser despertada para que seja ativa, efetiva e eficaz nas nossas vidas. A palavra ela tem que ser ativa, efetiva e eficaz nas nossas vidas. Tem que haver um comprometimento. A palavra tem que estar em nós fortemente. Para quê? Para que a gente possa identificar o que os cristãos daquela época, quando João escreveu essa carta, estava passando por uma confusão doutrinária que esfriaram muitos cristãos e levaram a eles a ter uma flexibilidade com o mundo, porque eles passaram a acreditar nas falsas doutrinas. Então, amados, esse é um princípio fundamental do falso profeta. É tirar a nossa salvação, tirar a nossa firmeza cristã, para que a gente possa perder a nossa salvação. Mas glória a Deus que o Senhor é amoroso, Ele não vai desistir de nós, Ele sempre vai persistir para que a gente cresça na firmeza da palavra. Então o cristão não deve temer a heresia. Por quê? Porque temos o poder sobre o mal. O maior que está em mim do que aquele que está no mundo, lembra? A saber que os falsos mestres não estão dispostos a ouvir e aceitar a verdade autêntica da fé, que a fé nos oferece. Isso João falou, não adianta vocês tentarem argumentar. Nós temos que identificar, reter o que é bom e lançar fora aquilo que não convém. Como conhecemos a verdade e identificamos essas heresias? Nós temos duas formas. Primeira é a comparação externa. Todo ensino deve estar de acordo com o ensino e a tradição que se nos transmitiu nas Escrituras. Tudo tem que estar nas Escrituras. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Como nós vamos saber a verdade se nós não conhecemos a palavra? O outro é a comprovação interna. Todo ensino deve submeter-se à prova do testemunho do Espírito Santo em nos nossos corações, através da unção derramada. Como é que isso se dá na prática, amados? Quando há uma pregação, quando há uma exposição da palavra de Deus, nós identificamos, quando nós reconhecemos o estudo que fizemos, ou o Espírito Santo brota uma alegria no nosso coração e sai um glória a Deus e um aleluia. Esse glória a Deus e aleluia, quando sai do nosso interior, é o Espírito Santo testificando que o que está sendo falado procede do Senhor. Essa é a firmeza da palavra que o verdadeiro cristão tem, vindo dessa união, Espírito Santo e conhecimento da palavra. O verdadeiro cristão tem que buscar isso, amados. Se nós ainda não experimentamos desse glória a Deus saindo das nossas entranhas, busquemos em oração. Busquemos em oração. Eu falo principalmente para os novos convertidos que ainda estão experimentando das coisas do Senhor, ainda não conseguem identificar por que vem esse glória a Deus. Vem da testificação de que aquilo que está sendo dito é a verdade de Deus. Vamos continuar, que ainda estamos no 6º critério. O significado da pureza, que é a impossibilidade de viver no pecado. João coloca isso no capítulo 3, verso 9 a 10, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Mais uma vez, João coloca aqui, preto e branco. Se você anda com Deus, está na luz, você pratica as boas dádivas. Mas se você não faz isso, não procede de Deus. Porque nós temos a semente divina. Que a semente divina é a palavra do Senhor nos nossos corações. E além disso, o Espírito Santo de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então vamos lá.
João prossegue falando, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, não permanece. Quem não ama, permanece na morte. Mais uma vez, ó, preto no branco. Vejam bem, irmãos. Não se admirem se o mundo odeia vocês. Essa é uma advertência que João coloca. Por quê? Porque os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, certo? Tem a semente divina, como eu falei, a palavra de Deus, e nós temos ainda o Espírito Santo. Agir como Caim representa agir com ódio. Então, é aquele que está nas trevas. Mas a virtude sempre provoca hostilidade por parte daquele cujas obras são más. É o que aconteceu com Caim. Ele viu que a oferta dele não era suficientemente boa. Então, ele foi e investiu contra aquele que estava praticando boas obras. Então, o aborrecimento do mundo para com os cristãos é ainda um fenômeno presente e se deve ao fato de que o homem mundano vê no cristão a condenação de si mesmo, vê o que não é e o que deveria ser. Como não quer mudar, procura eliminar o homem que lembra da bondade perdida. Nós somos luz no mundo, irmãos, então se nós estamos brilhando no mundo, vamos tentar lançar pedras nessa luz para poder apagá-la. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração, porque à medida que nós estamos nos magoando ou deixando-nos ferir, nós estamos impossibilitando da luz brilhar, que é o amor do Senhor. Temos que guardar o nosso coração para que possamos desfrutar cada vez mais da presença do Senhor. Vamos dar continuidade ao 7º critério, que nós falamos aqui, que é os mandamentos inseparáveis de crer e amar. A confiança. Crer e amar nos dá confiança. Mas por que eu estou abordando isso por último? Porque João coloca de uma forma muito interessante. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como, diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que está dizendo aqui é, quando nós nos analisamos, nós vemos o seguinte: bom, o meu coração não me condena. Então, se não me condena, é porque eu posso entrar confiadamente no Senhor. Mas se o meu coração me condenar, ele diz assim, Deus é maior que o nosso coração, porque ele conhece todas as coisas. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você vê que ao longo do tempo sempre João fala a mesma coisa. Amar os irmãos, estar com Cristo, estar no Senhor, abandonar as trevas sempre é aquela preto e branco. Aqui ele mais uma vez diz, o seu mandamento é crer no Senhor Jesus e amar uns aos outros. Esses são os dois princípios para que nós tenhamos confiança. Por quê? Ao examinarmos a nossa vida de amor fraternal, os nossos corações podem ser muito rigorosos ou demasiadamente lenientes. No coração humano sempre há um lugar da dúvida, mas se houver a dúvida, nós podemos estar cientes que temos muitos pecados, mas teremos a consciência de que o amor está em nós. Então não estamos longe de Cristo, amados. O nosso coração pode condenar-nos, mas Deus é maior do que o nosso coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que reconhecer que somos pecadores e temos dificuldades, mas isso não é motivo para que a gente não entre na presença do Senhor com confiança, pedindo a misericórdia dele, pedindo a graça. Por quê? Porque o Deus julga conforme as profundezas das nossas emoções, o nosso coração. Se a nossa vida há amor, podemos entrar confiantemente na presença do Senhor, mesmo quando este amor seja fraco, imperfeito, impotente. É por isso que quem é um verdadeiro cristão tem essa confiança, porque conhece as suas limitações e sabe que Deus é maior. Ele conhece as entranhas da nossa vida.
Então o conhecimento perfeito pertence a Deus, e somente a Deus. Não é para nosso temor, muito pelo contrário, é a nossa esperança. Então esses critérios todos que foram colocados aqui, colocam uma perspectiva, que a vida cristã depende da combinação da fé e da conduta. A fé não é autêntica se não se manifesta na ação amorosa. A nossa ação carece de autoridade da palavra, dinamismo e fundamento da fé, que é o amor, que produz a confiança cristã. Então tudo isso é um combinado de coisas que um sem o outro não funciona. João coloca de uma forma muito graciosa e até de certa forma claríssima que nós temos que saber que estamos no Senhor e praticamos o amor que o Senhor brota nas nossas vidas. Então veja bem, amados, de uma forma muito rápida, nós falamos aqui as características do cristão que vem da obediência e amor, do encorajamento e separação do mundo, da firmeza na palavra, da impossibilidade de vivermos pecando e da confiança para estarmos na presença do Senhor. Tudo isso está dito e nós fizemos uma leitura muito rápida. Gostaria muito de estar falando com maiores detalhes todos esses princípios, mas sabe, amados, se nós reconhecemos que nós estamos falhando em alguma parte, o nosso Deus é amoroso, basta reconhecermos, pedimos ao Senhor a graça para aperfeiçoar nas nossas vidas esses princípios do verdadeiro cristão, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário para a gente. E nós temos o melhor da terra para desfrutar, mas sabendo que o nosso lugar, a morada já está sendo programada. Amém, amados? Que vocês tenham uma semana maravilhosa e abençoada na graça do Senhor.